tudo bem com vocês? Nós voltamos para mais um momento de conversa, de debate dentro da nossa disciplina. Essa semana, com o objetivo principal de finalizar o projeto de vocês. Então, eu postei para vocês um material via Moodle, mas foi acordado que eu montaria um vídeo devido a uma certa dificuldade que vocês estão tendo em entender toda a elaboração desse projeto. Eu entendo que existe realmente uma dificuldade, porque é a primeira vez que vocês trabalharam na elaboração de um projeto. Então, com certeza, quando vocês montarem um segundo, um terceiro, um quarto projeto, isso vai ficar muito mais fácil para vocês. Então, basicamente, o que nós estamos trabalhando é o projeto de pesquisa e depois o relatório. O projeto, ele vai ter que ser desenvolvido, não totalmente, nós não temos tempo para isso. Vocês vão elaborar um relatório e, posteriormente, vão apresentar esse relatório na forma oral e na forma de painéis. Essa apresentação vai ocorrer via EAD também, porque nós temos que manter o respeito a esse nosso distanciamento social. Então, pensando na nossa disciplina, nós estamos fazendo isso passo a passo. Então, nós estamos essa é a quarta semana na elaboração do projeto, aí vamos encerrar esse projeto, e pense que isso é importante, porque vocês estão vendo o projeto de uma forma gradativa, e esse projeto vai ser super importante, porque ele vai depois minimizar o tempo na elaboração do teu relatório. Um bom projeto significa um bom relatório. Então, se o meu relatório for um artigo, significa um bom artigo. Se o meu relatório for uma monografia, será uma boa monografia e assim por diante. Então, nesse primeiro momento, não se preocupe em ir além daquilo que eu estou pedindo. Então, o que eu pedi na primeira etapa, na segunda etapa e posteriormente na terceira. Eu tenho que lembrar que essas etapas, elas são curtas e gradativamente vão ficando mais complexas. Então, daquilo que você escreveu no primeiro dia até o que você escreveu na última semana, ele foi aumentando em complexidade para que você então finalize agora o projeto e eu possa fazer a correção final. Algumas pessoas estão preocupadas porque de repente não conseguiram fazer a primeira parte. Mas como ela é cumulativa, se você não fez a primeira, você vai fazer a segunda, que vai estar a primeira junto. Vai fazer então a seguinte, que vai ter as anteriores juntos até chegar na última etapa. A nota de vocês, é claro, ela vai ter dois momentos, a entrega final e também, é claro, a pontualidade com relação às entregas anteriores. Mas já deixo claro que a maior nota é do resultado final, que vai ser entregue, então, a partir da aula nossa de sexta-feira. O nosso projeto, ele tem respondido algumas perguntas. Então, o que eu vou pesquisar? Você já sabe que você vai pesquisar. Por quê? Você já sabe. Então, você tem o teu tema, o quê. Você tem a tua justificativa. Por quê? Mas eu não tenho o meu como, nem o quando, nem com que. Ou seja, eu não tenho desenvolvido ainda a minha metodologia de pesquisa, que é o que a gente vai estar debatendo um pouco mais nessa aula, a partir dos slides, a partir da nossa conversa e a partir do material que foi deixado para vocês, disponibilizado na plataforma Moodle. Então, como vocês já sabem, o projeto ele é formado por uma série de etapas, um conjunto de etapas, para que lá no final eu tenha um determinado resultado. Lembra que eu dei um exemplo bobo? Eu quero viajar para Curitiba, então eu vou montar um projeto. Como que eu vou para Curitiba? Eu posso perguntar, o que eu vou fazer? Vou viajar para Curitiba. Por quê? Porque eu quero fazer compra. Como? Eu vou de ônibus. Quando? Dia 15. Com que? Vou de carona. Então, essas respostas parecem bobas quando eu penso num projeto para uma viagem. Dentro de um projeto de pesquisa, isso se torna super importante. Então, o que eu vou pesquisar? Por exemplo, o aumento de aborto no Brasil durante o período de pandemia. Por quê? O isolamento social tem demonstrado que nós teremos no futuro um número de gravidez indesejado muito maior do que o esperado. Então eu posso, inclusive, justificar meu trabalho, lembra que eu tenho que ter uma justificativa também, mostrando que os autores já estão afirmando isso, que o número de mulheres grávidas de forma indesejada durante o período de pandemia vai ser muito grande. Então, como é que eu vou pesquisar isso? Eu vou ter que pesquisar os dados de aborto antes da pandemia e depois. Então, quando? Obviamente eu não posso fazer isso agora, porque eu estou dentro da pandemia. Ao final desse processo de pandemia, então eu vou definir antes
Quantos anos antes eu vou estudar? 1 ano, 2, 10? De repente eu estudo 1 ano e vejo que teve X abortos. 2 anos, o número não é igual. 3 anos, o número é igual. Então eu não preciso voltar muito. Agora, se eu percebo que o número vai variando muito, então é legal fazer uma volta maior ao passado. E até quando? Até 1 ano, de repente, depois do processo de epidemia. Com o quê? Então veja, aqui eu posso utilizar dados hospitalares, eu posso utilizar de entrevistas, posso utilizar inclusive de ocorrências policiais, considerando que o aborto é ilegal no Brasil. Então, até agora, o que vocês já fizeram? Vocês já definiram um tema e delimitaram o tema, já justificaram o teu trabalho, já criaram um problema de pesquisa, alguns trabalharam com hipótese, lembra que não era obrigatório, mas a hipótese ela tentava responder de uma forma provisória ao teu problema. Vocês montaram um objetivo geral e no mínimo 2 específicos e fizeram uma revisão de literatura. Tudo isso aqui está dentro também das referências. Então, aquilo que está na minha revisão de literatura está na referência. Se no meu problema eu citei algum autor, ele também está na referência. Então, falta agora a metodologia e falta o cronograma. O cronograma é a última coisa que nós vamos falar hoje porque é a parte mais simples de ser feita. A metodologia que talvez seja um pouco mais complexa. Então, vamos lá. Lembrando que o tema de elaboração do tema foi a restrição do campo de interesse. Ele é importante quando é um assunto muito amplo. Se eu colocar lá, por exemplo, aborto, é uma coisa gigantesca. Eu posso estar falando de aborto legal, aborto ilegal, eu posso estar falando de aborto no Brasil, aborto na África, eu posso estar falando de aborto no mundo. Então, quando eu falo que eu quero trabalhar com aborto, a possibilidade de aumento do aborto no Brasil pós-pandemia, eu estou dizendo que eu vou trabalhar apenas com aborto ilegal, apenas aborto no Brasil, apenas aborto em um período de tempo que é o pós-pandemia. Então eu deixo bem restrito o meu campo de interesse. Vou justificar a apresentação das razões. Então lembra a razão que eu acabei de colocar. Os autores estão dizendo que vai ter um número muito grande de mulheres grávidas, de gravidez indesejada. Então posso me perguntar, eu posso justificar, será que essas mulheres vão tentar realizar aborto? Então justifica-se fazer um trabalho como esse para saber se essas mulheres que engravidaram de forma indesejada vão ou não procurar pelo aborto. Por que estudar esse tema? Por exemplo, vantagens. Qual que é a importância social, econômica, ambiental? Eu já sempre tenho um e ou. Uma vantagem social. Você entender a questão do aborto faz com que você possa refletir do ponto de vista ético e do ponto de vista legal como o aborto é tratado no Brasil em períodos normais, digamos assim, e também em períodos de excepcionalidade, como acontece agora com Covid, com coronavírus. Então, meu problema era aquela pergunta. A minha pergunta, basicamente, está sendo o quê? O número de mulheres a realizarem aborto no Brasil vai ser maior do que normalmente ocorre em períodos não pandêmicos? Então, a pergunta, ela vai fazer com que a pessoa que leia fique pensando, poxa vida, que legal isso, eu não tinha pensado, então eu vou pesquisar isso, vou ler esse trabalho que ele está pesquisando, porque me interessa essa determinada problemática. Então lembra, eu posso montar uma hipótese. No caso, quando eu falo do aborto, eu poderia ter como hipótese que o número de abortos irá aumentar, visto um aumento do número de gravidez indesejada. Claro, se eu estou dizendo que vai aumentar, eu já posso pensar que também vai existir uma contra-hipótese, dizendo que não vai aumentar, e posso ainda até pensar numa hipótese, que provavelmente não seria verdadeira, que o número de abortos iria reduzir. Então, a hipótese são possíveis respostas àquele meu problema que eu vou testar para dizer se está correta ou não. Normalmente, em trabalhos de graduação e mesmo especialização até mestrado, a gente trabalha muito mais com objetivos. Então, qual é o meu objetivo? Lembra, meu objetivo geral e os objetivos específicos. Deixar claro o que eu quero fazer. Lembra sempre na forma de verbos de ação. Então, por exemplo, eu posso colocar lá, meu objetivo, verificar se o número de abortos aumenta no período pós-pandêmico. Eu posso depois no objetivo, determinar o número de abortos pós-pandemia, determinar o número de abortos pré-pandemia. Tendo os dados de pré e pós, eu consigo então verificar se houve ou não o aumento do número de abortos.
Agora sim vem a metodologia. Se eu estou falando que eu vou pesquisar esse número de abortos, como que eu vou fazer isso? Qual é o método que eu vou usar? Então, só tenho vou fazer uma pequena pausa aqui e vejam, existe material e métodos e metodologia. No projeto, eu sempre uso metodologia, porque eu estou estudando como eu vou fazer. Digamos assim, você pensa, eu vou fazer uma entrevista. Coloca na tua metodologia, entrevista. De repente, dá tudo errado e você não consegue fazer. Você vai ter que alterar a metodologia do teu trabalho. Então, aqui é um estudo de método, porque de repente aquilo que você pensou não dá certo. Depois que você terminou o teu trabalho e vai lá para o teu relatório, aí ele vai passar para material e método. Não é mais aquilo que eu queria fazer, mas aquilo que eu fiz. Então, se a minha metodologia era uma entrevista, e eu fiz a entrevista, o meu material e métodos vai ser essa entrevista. Então vamos pensar assim, como que você vai pesquisar? Então você pode, por exemplo, fazer uma pesquisa de campo. Então eu posso ir para campo e tentar entender alguma coisa. Por exemplo, você está falando sobre aumento de violência no período de pandemia. Você pode ir para campo, pesquisar boletins de ocorrência, você pode fazer entrevista. Então isso faz com que você saia e busque esses fatos. Você pode fazer uma pesquisa experimental. Isso é uma coisa pouco comum no direito. É bastante comum, por exemplo, na medicina, na florestal. Agora, mas nada impede que você não faça um experimento social também. Então, a pesquisa de campo é bastante usada em direito, mas o mais usado ainda é a bibliográfica, onde você vai buscar aquilo que já foi escrito. Então, quando eu penso na questão do aborto pós-pandemia, eu posso fazer uma pesquisa de campo, mas eu não posso fazer uma pesquisa bibliográfica, porque ninguém ainda escreveu sobre o aborto pós-pandemia, porque a pós-pandemia não ocorreu ainda. Então, seria uma pesquisa de campo. Se eu estou pesquisando aborto no mundo, pode ser uma pesquisa bibliográfica. Então, tem uma aluna que estava pesquisando sobre a questão de pena de morte no Brasil, perguntando se as pessoas que entram no curso e saem do curso de direito, elas aumentam, reduzem ou mantêm a ideia sobre pena de morte. Que normalmente a pessoa diz, não tem pena de morte no Brasil. Ela esquece a questão da excepcionalidade. Então, quando está no primeiro ano, normalmente ela não sabe disso e diz, não pode ter pena de morte. Então, essa aluna acredita que quando chegar no quinto ano, o aluno vai saber que existe pena de morte. Então, ela vai fazer o quê? Uma pesquisa de campo. Vai entrevistar os alunos do primeiro e depois vai entrevistar alunos do quinto. Não são os mesmos alunos, mas eu consigo ter uma ideia. Se o número de pessoas do primeiro ano que sabe disso é menor do que do quinto ano, eu consigo imaginar que foi a formação dele do primeiro ao quinto que fez ele mudar essa posição. Claro, se acontecer o contrário, aí ela vai ter que pesquisar para tentar entender o que aconteceu. Se hoje, o primeiro ano, tem muito mais gente sabendo do que o quinto, ela vai ter que fazer uma pesquisa. De repente ela descobre que uma semana antes dela fazer a entrevista, teve uma palestra, sei lá, com a professora Cassima, por exemplo, e ela explicou esse determinado assunto. Então aí ela vai dizer que houve um número maior, mas ela vai explicar o porquê houve um número maior. Muito importante isso. Eu não vou esconder que aquele dado meu está diferente daquilo que eu acreditava, porque senão eu estaria falseando a minha pesquisa. Então, se a minha pesquisa deu totalmente diferente do que eu imaginava, eu apresento ela daquela forma e tento explicar. Se você não conseguir explicar, sem problema, você vai apresentar e vai mostrar. Esses são os dados que eu tenho, e aí uma outra pessoa pode então utilizar dos teus dados e tentar explicar o que aconteceu. Então, veja, tanto na pesquisa de campo quanto na bibliográfica, eu tenho que definir muito bem o que eu quero. Então, se eu vou pesquisar primeiro e quinto ano, eu já defini, é primeiro e quinto ano. Se eu vou fazer uma pesquisa bibliográfica, mas onde eu vou pesquisar? Se eu colocar pesquisa bibliográfica, dá a impressão que eu vou pesquisar todos os livros do mundo. Se eu vou pesquisar os livros de direito penal, de que período é que período? Sei lá, de 1940 em diante, por causa do Código Penal, vou pensar, não, de 88 para cá, por causa da Constituição. Eu tenho que definir o meu começo e o meu meio e o meu fim.
Então, indiferente de qual tipo de pesquisa, tem que ficar claro de quando a quando eu vou pesquisar. Então, vejam, nesse sentido, eu tenho essas duas abordagens. A quantitativa, como eu falei agora dos alunos, aumentou ou diminuiu o número de alunos que sabem a respeito da pesquisa de morte? Uma pesquisa quantitativa, ou seja, ela tem a ver com quantidade. Direito usa pouca pesquisa quantitativa, infelizmente, porque dá para fazer muito trabalho quantitativo. O direito usa muito mais qualitativo, quer dizer, você descreve os dados. Então, você descreve, por exemplo, uma lei, você descreve a aplicação dessa lei, sem se preocupar muito em dizer quanto isso acontece. Então, uma coisa que é super interessante é você trabalhar com quali-quanti. É você pegar dados qualitativos e quantitativos. Então, como eu falei agora do caso dessa aluna. Ela viu que o número de alunos, digamos lá, houve uma inversão. Tem mais alunos sabendo no primeiro do que no quinto. Ela acabou de fazer uma pesquisa quantitativa. Aí ela vai tentar responder o porquê disso. Então, para responder isso, ela vai fazer uma pesquisa qualitativa. De repente, ela faz uma entrevista e descobre, como eu falei, que a professora, a Cassima, por exemplo, que é na área de penal, poderia ter explicado isso anteriormente na sala. Então, vocês vão ter que pensar uma série de coisas. Coleta de dados. Como é que eu vou coletar meu dado? Eu vou fazer uma entrevista? Se eu vou fazer uma entrevista, onde vai ser essa entrevista? Como? Vou fazer a entrevista via WhatsApp? Eu vou criar um formulário? Eu vou usar redes sociais? Eu vou até o local da entrevista? Como será o processo de coleta de dados, né? Como? Que meio? Por quem? Quando? Onde? Então, se eu estou falando que eu vou fazer uma entrevista, quando eu vou fazer essa entrevista? Onde? De repente eu estou falando, entrevistas sobre concepções dos alunos de direito. Se eu não falar onde, eu vou estar pensando, poxa, todos os alunos de direito, que meio? Ela está usando pesquisa via Whats? Então, tem que ficar muito claro o que eu estou fazendo. Depois eu vou tabular os dados. Coletei os dados. Como é que eu vou tabular isso? Eu vou usar um gráfico, eu vou usar uma tabela. Se o número de dados for grande, eu vou ter que usar uma estatística. Vou coletar dados utilizando livros, um trabalho bibliográfico. Então, no meu trabalho bibliográfico, eu vou pensar como, que meios, eu vou pesquisar na internet, eu vou na biblioteca, quando, de quando a quando, eu vou trabalhar com leis, mas onde, quais leis, de que país, e como é que eu vou organizar esses dados? Na hora que eu for lendo esses livros, como é que eu vou lendo esses trechos e anotando? Então, tudo isso tem que estar passando pela minha cabeça na hora que eu monto a minha metodologia. Universo de pesquisa, como a gente estava falando agora. Se eu falo em alunos de direito, eu vou pensar todos os alunos. Se eu falo alunos de direito da Faculdade de Agaraíva, vou pensar todos os alunos de direito da Faculdade de Agaraíva do primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto ano. Se eu falar universo de pesquisa, alunos do curso de Direito da Faculdade de Guarulhos do primeiro e do quinto anos, já deixa bem claro quem eu vou trabalhar. Universo de pesquisa, eu vou pesquisar leis a respeito de violência contra a mulher. Onde? Leis nacionais, leis do estado do Paraná, leis da região sul, leis da cidade de Jaguaraíva, leis da cidade de Curitiba. Eu posso, inclusive, nesse universo de pesquisa, misturar. Eu posso fazer uma comparação entre as leis do Paraná com as leis de São Paulo. Então, eu pego um determinado assunto, por exemplo, leis do ponto de vista de igualdade racial, por exemplo. Eu lembro disso porque tem leis de feriado da consciência negra em São Paulo, que não existe no Paraná. Então, eu posso comparar isso. Eu posso comparar isso em países também. Então, eu tenho que determinar o meu universo de pesquisa. Tenho que saber quem eu vou pesquisar. Eu tenho que saber qual parte eu vou pesquisar. Qual instrumento eu vou usar. Como eu falei, eu vou usar livro, eu vou usar pesquisa de campo, eu vou fazer entrevista. Que tipo de entrevista? Eu vou usar um formulário? Que tipo de formulário? Então, tudo que eu vou fazer vai ficar bem claro no meu trabalho, no meu projeto. Porque aí, na hora que eu vou fazer, aplicar meu projeto, eu sei exatamente o que eu quero. Então, se eu estou dizendo no projeto que eu vou entrevistar alunos do primeiro e do quinto ano, eu vou fazer essa entrevista com o primeiro e quinto ano. A entrevista vai ser via WhatsApp. Então, eu sei que são alunos do primeiro e do quinto ano via WhatsApp. Esses dados eu vou então transformar numa tabela. Então, eu já sei que os dados vão virar uma tabela. Então, tudo tem que estar muito claro na cabeça de vocês
Isso tudo você pode escrever no teu projeto. Desculpe, não é que você pode, você deve escrever no teu projeto. Então, eu vou dar alguns exemplos de metodologias que já estão prontas. Então, aqui é um artigo de 2020, chamado Mediação de Conflitos e Compliance Trabalhista. Medidas para prevenção, gestão e resolução consensual de conflitos. Veja que o tema deixa bem claro. O método de abordagem dedutivo, ou seja, uma visão geral. Método de procedimento monográfico, olha aqui, olha. Pesquisa bibliográfica com coleta de dados e jurisprudência. Claro, eu vou ser bem sincero, o trabalho poderia até estar até um pouco mais completo, porque ele não deixa claro em local nenhum, nem aqui no título, nem na bibliografia, que o trabalho vai ser feito em determinadas regiões. O que eu sei é que o trabalho vai ser no Brasil, porque está ordenamento jurídico brasileiro. Então, eu entendo dessa forma que ele leu e pesquisou tudo que tinha a ver em todas as revistas de direito jurídicas, em todos os documentos, em toda a jurisprudência de todos os anos dentro do Brasil. Se ele não fez isso, significa que a metodologia não está bem escrita. Um outro, ensino direito penal nos cursos jurídicos. Necessidade de uma formação humanística e consciência crítica responsável. O levantamento e análise do material bibliográfico foram desenvolvidos com o intuito de formar o conhecimento já consolidado sobre o assunto, bem como apresentar o ponto controverso sobre a temática, fomentado para uma possível mudança na dinâmica da educação jurídica. Veja, o mesmo problema. Ele deixou bem claro o que vai fazer análise bibliográfica, mas não deixou claro que isso são do curso jurídicos no Brasil. Então, voltando, sempre tem que deixar bem claro o que eu quero no meu trabalho. O referencial teórico utilizado decorre da pesquisa em doutrina nacional e internacional. Nesse ponto, utiliza-se o banco de dados do Instituto Nacional de Propriedade Industrial. E aí, o estabelecimento de procedimentos administrativos. Em termo, observa-se a lei tal, com base na construção de ideias. Então, esse que ficou por último é o que eu posso dizer como um bom modelo. Porque, veja, ele deixa bem claro o que ele quer. Contrato de averbação de tecnologia no Brasil. Então, ele só está trabalhando com contrato de averbação e que esses contratos têm que ver com tecnologia e tem que ser do Brasil. Quando ele pesquisa, veja que ele vai para a doutrina, tanto nacional quanto internacional, mas ele faz o recorte utilizando algumas questões importantes. Então, ele utiliza um banco de dados do Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Quer dizer, somente o que está no INPI é que serve de interesse para ele. E do ponto de vista de lei, ele não vai buscar todas as leis do mundo. Ele só vai buscar a 927696, a 12529-2014 e a 6015/73. Então, ele deixou super claro o que ele está fazendo. É muito importante deixar isso claro, porque se uma outra pessoa fizer o mesmo trabalho que ele, essa pessoa vai ter que utilizar as mesmas leis e vai chegar num resultado muito parecido. Se eu usar uma lei diferente, o meu resultado pode ser diferente. Então, fica bem claro nesse momento que quando eu monto um projeto de pesquisa, esse projeto tem que deixar claro todos aqueles itens de tema, justificativa, problema, hipótese, objetivo, revisão, metodologia, cronograma e referências, para que o meu trabalho ganhe notoriedade e ganhe, esqueci a palavra que eu poderia usar agora, validade científica. Bem, então, como essa parte mais complexa a gente foi encerrando, então vamos agora dar uma olhada em como montar o nosso cronograma de pesquisa. O cronograma, ele vai definir os tempos da metodologia, quer dizer, eu já sei o que eu vou fazer uma entrevista. Quando? Eu vou escrever o trabalho para entregar para o professor. Quando? Então seria mais ou menos assim. Então veja lá, eu peguei aquele exemplo, então que nós temos lá a pesquisa, e separei um trecho. Olha lá,
referencial teórico. Ele vai fazer utilizando pesquisa em doutrina nacional e internacional. Então eu marquei aqui, pesquisa em doutrina, ele vai fazer no mês de junho, julho e agosto. Quer dizer, como é um trabalho grande, 3 meses realizando pesquisa em doutrina. Um trabalho pequeno poderia ser um dia, uma semana, aí vai depender. Pensa, por exemplo, no teu trabalho de conclusão de curso, no último ano, que vai durar cerca de 6 meses. Ele também trabalhou com pesquisa em leis. Então eu marquei aqui, olha, ele vai trabalhar com as leis em em julho, agosto e setembro. Depois ele vai pegar tudo que ele leu e vai estar escrevendo nos meses de setembro, outubro e vai entregar o trabalho em novembro. Então, por exemplo, você tinha lá a primeira etapa do teu trabalho, você vai ter que entregar para mim, por exemplo, no mês de junho. Então você colocaria aqui entrega em junho. Então, basicamente, o cronograma é você passar para uma tabela que já está pronta lá no Word, você só tem que alterar de acordo com o que você for fazer, e deixando claro os períodos que você vai fazer. Então, vou fazer uma entrevista, então você escrever aqui, entrevista. Quando vai ser feita a entrevista? Aí você vai tabular os dados da entrevista. Quando? Quando que você vai revisar o trabalho e entregar? Bem, posso alterar isso? Claro. Você pode deixar pesquisa maior, pode deixar menor. Vai depender daquilo que você decidiu que vai estar fazendo no teu trabalho. E para terminar, é claro, você tem as referências, ou seja, tudo que foi citado em teu trabalho. Eu até coloquei um print mesmo do modelo que eu passei para vocês, porque lembra, nós já trabalhamos como monta as referências. Você sabe que a referência ela segue as normas da BNT. Eu posso montar usando aquele site, o More, mecanismo online de referência eletrônica da Federal de Santa Catarina. Posso utilizar o manual da faculdade ou ainda outros sites que existem por aí que montam referências. A referência ela vai estar sempre em ordem alfabética, espaçamento 1 e alinhada à minha esquerda. Então, dessa forma, fica finalizada essa primeira parte. Sexta, nós nos encontramos para tirar todas as dúvidas. E logo em seguida, eu vou estar fazendo a correção e dando sugestões para a melhoria do trabalho de vocês. Obrigado pela presença, uma boa semana e nos vemos sexta-feira.